Oi, gente, meu nome é Semari, eu tenho 26 anos, eu sou do estado do Acre, de uma cidadezinha chamada Cruzeiro do Sul. Eu já conheço o programa de au pair desde que eu tinha meus 17 anos, mas só fui dar entrada em todos, né, pesquisar tudo e dar entrada em todos os processos em 2020, né, no auge da pandemia, decidi que eu queria ir para os Estados Unidos ser au pair. Como eu não tinha carteira de habilitação, eu tive que tirar a minha habilitação. E aí foi mais um gasto que eu não estava contando. E como eu morava em uma cidadezinha pequena, lá em Cruzeiro do Sul, a agência era em São Paulo. Pra me tirar a vista, eu tive que viajar. Então, assim, foi todos os gastos, assim, acumulando. E eu acho que eu gastei em torno de uns 11 mil a 10 mil reais com todo o processo. Contando com a habilitação, contando com a agência, o visto, passagens aéreas e todos os, né, outros gastos. Eu vim para os Estados Unidos, eu não trouxe nenhum dólar. Eu vim mão na frente, mão na frente, outra atrás, com o meu cartão da Nubank, com, eu acho que tinha 60 e alguns tantos reais, que não dava nenhuma água. Mas, enfim, quando foi em dezembro de 2021, depois de conversar com algumas famílias, eu fechei o meu tão sonhado match para ir morar no Texas, San Antonio, com uma família que tinha duas crianças, um menino de 9 anos e uma menina de 6. Assim, o match, quando eu fechei o match, eu, claro, né, conversei com eles me falaram que eu ia ter um carro só pra mim, um banheiro só pra mim, final de semana off, um schedule fixo, não tinha curfew, nada. E aí tá, cheguei lá no Texas, no aeroporto, foi tudo bem, eles me receberam com uma placa de welcome, bem-vindo ao Texas, foi bem legal, assim, a recepção. E foi filmado em tempo real, tá? Porque eu estava fazendo um, como é que fala? Takeover? É assim que fala, né? O perfil da Cultural Care, que foi a agência que eu vim. E assim, tava sendo tudo filmado em tempo real. Caso alguém, né, esteja interessado, pode ir no perfil da Cultural Care, que eu acho que não deve ter. Cheguei na casa, assim, o primeiro dia foi maravilhoso. Quando eu cheguei no meu quarto, tinha uma cesta, assim, com vários presentes, várias coisas, vários chocolates, uma casaquinho, essas coisas, enfim, porque tava frio, assim, que eu cheguei no Texas. E o Texas é muito quente, mas tava muito frio lá. Enfim, na primeira semana, as primeiras 3 semanas, a antiga au pair ainda estava na casa, porque ela queria ficar o Travel Month pra poder viajar nos Estados Unidos. E aí, a primeira semana, foi ela quem me dirigiu, né? Ela quem me levou, eu e as crianças na escola, eu e as crianças no parquinho, eu e as crianças nas atividades que eles tinham que fazer depois da escola. E aí tá. Na segunda semana, eu já percebi que eles só tinham 2 carros, que era o carro da mãe e o carro do pai. E aí eu peguei, né? Fiquei tipo assim, não perguntei. Sabe quando você fica assim, tipo, cadê o carro? Cadê o carro que ela falou que ia ter só pra mim? E a au pair, detalhe, a au pair antiga não quis conversar comigo. Eu mandei mensagem pra ela nem me respondeu, tá? Aquela sirigaita. Ela é da Itália. Na segunda semana, a au pair tinha viajado, a antiga au pair. E aí a mãe pegou e falou pra mim, tenho que levar as crianças no futebol e eu quero que você dirija pra mim ver, né, quais são as suas habilidades. Eu aqui, a toreta, que já dirigia, ó, faz tempo. Não tinha minha habilitação, mas já dirigia há tempos. Falei pra ela, tá bom, vamos. E aí fui lá, eu dirigindo aqui, né? Dirigindo meu carro. Dirigindo meu carro. E aí quando penso que não, detalhe. No Texas, eu não sei se você já dirigiu, né? Aquelas, com certeza não. Mas quem tá me assistindo que já dirigiu no Texas, sabe muito bem que o Texas, ou você vai ou você vai. Você não pode ficar meio termo, você não pode ir devagar. Se os carros estão indo a 80, você tem que ir a 80. Se o carro tá indo a 40, você vai a 40. Eu lá dirigindo, quando penso que não, essa mulher começa a gritar no meu ouvido, falando: vai mais rápido, vão bater na gente. Gente, ela gritava no meu ouvido e chega no meu ouvido, doía. E as crianças lá atrás, tipo, tudo, sabe? Assim, parece que era normal pra eles. Pois eu olhei pra ela e falei assim: para de gritar comigo, você tá me deixando nervosa. Você vai fazer eu bater esse carro. E aí ela se assustou assim, né? Porque eu acho que ela não esperava que eu ia falar nada. E aí ela pegou e não falou mais nada. Eu falei assim, se você continuar gritando comigo, eu vou ficar mais nervosa e vai bater o carro. Não adianta você ficar gritando comigo. Não vai mudar nada. Deixa eu dirigir. E eu falei desse jeito com ela, tipo, deixa eu dirigir, para de gritar comigo. Você tá me deixando nervosa. E aí ela parou, parece que deu assim um choque nela.
Chegamos lá no futebol da criança, as crianças foram jogar futebol, e aí a gente tava, eu e ela sentados, né, em 2 cadeiras, e aí ela olhou pra mim e falou assim: eu não gostei do jeito que você falou comigo na frente das minhas crianças. E aí eu olhei pra cara dela e falei assim: eu também não gostei que você estava gritando comigo na frente das crianças. Não era nem só porque você estava na frente das crianças, eu não gostei que você gritou comigo. Você não tem esse direito. E ela pegou assim: é porque eu tava nervosa, porque você não tava indo muito rápido, que não sei o que. Eu falei assim: é, mas o que vai adiantar você gritar comigo? Não vai adiantar nada, você vai me deixar mais nervosa. E ela fica até nervosa falando disso. Isso tudo no inglês, tá? Porque o inglês, assim, não era de centavos. Era um inglês que não era tão bom, mas também não era tão ruim. Dava pra entender, dava pra se comunicar, entendeu? E aí ela pegou e falou: ai, me desculpa porque eu gritei com você, que não sei o quê. Eu falei: eu desculpo você, me desculpo também, e eu espero que não se repita. E ela falou: não, tudo bem, não vai se repetir. Voltamos pra casa e eu dirigindo, né? Foi tudo tranquilo. Chegamos em casa, todo mundo na salvo, não tinha acontecido nada. Aí tá. Fomos dormir e tal, isso já era a 2ª semana. E aí, a Alpé não estava mais na casa. E como ela já estava confiando em mim de dirigir depois daquele dia, ela pegou e falou assim: tá bom, não preciso mais dirigir com você. Você pode pegar o carro e dirigir as crianças e pra onde vocês quiserem ir. E eu falei assim: você já me colocou no seguro do carro? Ela pegou e falou assim: não, porque a fulana ainda tá no seguro do carro. E aí eu peguei e falei pra ela assim: pois eu não vou dirigir o seu carro até você me colocar no seguro do carro, porque é perigoso. Aqui nos Estados Unidos, se você bater o carro e você não tiver no seguro, você que vai ter que pagar do seu dinheiro, entendeu? E eu, pobre, lascada, não tinha um tostão. Vou estar dirigindo o carro dos outros sem estar no seguro. Vou nada. Desculpa. Pri, corta essa parte que eu tô tossindo. Vou nada. E aí eu peguei e mandei mensagem pra LCC e falei: olha, a mãe não quer me colocar no seguro do carro e ela quer que eu dirija as crianças, e eu falei pra ela que eu não vou dirigir. Você pode fazer alguma coisa? E aí ela pegou e falou assim: posso. Mandou mensagem pra mãe e falou assim: ela não vai dirigir as crianças até você colocar ela no seguro do carro. Tire a antiga au pair, porque ela não é mais sua au pair, e coloque ela. E aí eu sei que demorou uns 3 dias, e ela pegou e falou assim: me manda o seu Social Security Number pra eu poder colocar você no seguro. E aí eu peguei e falei: mando. E aí mandei. E aí tá. Ela me colocou no seguro, fui dirigir as crianças, e isso foi na 2ª semana já, né, que eu falei pra vocês. Só que na 2ª semana eu já tinha percebido, e lembra que eu falei pra vocês que o meu schedule era pra ser fixo? Quando era até 9 horas da noite. Não desejo isso nem pro meu pior inimigo. Não aceito trabalhar até 9 horas da noite. Dava 9 horas da noite, ela não chegava em casa. E aí ela chegava em casa lá pra meia-noite, meia-noite e meia, 11 horas. E como eu era a única em casa, eu que era responsável pelas crianças, então eu não dormia, porque eu tinha que ficar esperando ela chegar em casa. E aí tá. Peguei e mandei mensagem pra ela e disse assim: olha, tá acontecendo isso, isso e isso. Porque, gente, desde que eu botei meus pés naquela casa, quando eu saí do Brasil, a minha agente da Cultural Care falou: a LCC é a responsável por você nos Estados Unidos. Tudo que tiver acontecendo na casa, você fale pra LCC. Eu levei isso ao pé da letra. Tudo que tava acontecendo, eu pegava e mandava mensagem pra minha LCC. E eu mandei mensagem pra minha LCC e falei que tava acontecendo isso, aquilo. E aí, dela chegar em casa só depois da hora, né? Ela pegou e falou assim: se for uma coisa muito repentina, você me avisa que eu vou ter uma conversa com eles. E aí, na 3ª semana, tava assim, quase todos os dias. E aí eu sentei e tive uma conversa com ela. Sentei com a host mom e com o pai e falei assim: olha, o meu schedule é pra eu trabalhar de tal hora até 9 horas da noite. Quando dá 9 horas da noite, eu tenho as minhas coisas pra fazer. Não importa se é 9 horas da noite, não é porque é 9 horas da noite que eu vou me deitar e vou dormir ou que eu vou ficar em casa esperando vocês chegarem, não. Se você fosse atrasar, você tem que me avisar, porque eu tô aqui trabalhando e eu tenho que esperar você chegar em casa pra me poder fazer minhas coisas. E ela pegou e falou assim: não, você não está trabalhando porque as crianças estão dormindo. Eu falei assim: peraí. Eu estou trabalhando sim, porque eu sou a única adulta nessa casa e eu sou responsável pelas crianças até a outra pessoa chegar em casa. E aí eu falei pra ela: quando você fosse atrasar, se você fosse atrasar, você me avise. E aí ela pegou e falou assim: Gente, eu tenho que respirar, porque ela me falou isso. Ela falou assim: eu não trabalho pra você, você que trabalha pra mim, eu não preciso te dar satisfação da minha vida. Gente, isso em inglês, tá? E aí
Eu olhei pra ela, fica melhor se eu falar em inglês, mas eu vou falar em português. Eu olhei pra ela e falei assim: eu pensei que nós trabalhávamos juntas, porque foi isso que você me falou. Mas já que você falou que você não trabalha pra mim, que você não me deve satisfação, eu quero rematch. Eu não fico nessa casa nem mais um segundo. E aí eu fui pro meu quarto, nem esperei ela terminar de conversar. Fui para o meu quarto, arrumei minhas malas, liguei pra LCC e falei: olha, aconteceu isso, isso e isso, ela me falou isso, isso e aquilo. Eu não saí do Brasil, deixei minha família no Brasil pra vir pra cá ser humilhada por americano que não sabe nem cozinhar. Não falei a parte do que não sabe nem cozinhar, tá? Eu falei pra ela que eu não saí do Brasil, né, como eu falei, não saí do Brasil pra vir pra cá ser humilhada, ser tratada desse jeito por uma família que nem é minha família, que deveria me dar respeito. E eu falei pra ela que eu não fico aqui nem mais um segundo, eu posso ficar uma semana do rematch pra trabalhar, se ela não encontrar ninguém, mas quando acabar essa semana, eu estou indo embora. E se você não me ajudar a sair dessa casa, eu vou mandar mensagem pra supervisora, que é a superior, né, de você, porque eu já ouvi muita conversa de au pair, quando pede rematch, a LCC fica falando que não, que ela não pode entrar em rematch, que ela tem que dar uma segunda chance. Não vou dar segunda chance porque ela não merece e eu estou pedindo rematch, eu quero sair dessa casa aqui. E a LCC pegou e falou: não, tudo bem, você pode entrar em rematch, eu vou te ajudar, porque minha LCC era uma santa, glória a Deus, ela sempre estava do meu lado, porque ela estava sabendo de tudo que estava acontecendo desde o começo. Então, eu acho que se eu tivesse ficado calada desde o começo, com tudo que estava acontecendo, ela não ia entender o meu lado. E eu acho que isso meio que ajudou, sabe? E aí pedi rematch, a LCC pegou, avisou pra mãe, né, que eu tinha pedido rematch. A mãe falou que sim, já sabia, que eu tinha falado pra ela que queria rematch, mas que ela não sabia que era sério assim, que eu realmente tava decidida a pedir rematch. Aí ela pegou e falou: não, é sério sim. Ela falou que se você quiser, ela fica mais uma semana na casa, cuidando das crianças. E a segunda semana do rematch, ela vinha aqui pra casa. E a mãe pegou e falou assim: não, eu quero, ela fica aqui uma semana, não sei o quê. Fiquei lá a semana. Quando foi 2 dias do meu rematch, a agência já tinha me colocado online. Acho que foi porque eu ameacei. Já tinha me colocado online, eu já estava conversando com outras famílias. E tá. A minha família, né, que é a família maravilhosa, glória a Deus, que eu tive, que é a do Kansas, entrou no meu perfil numa quarta-feira de manhã, eu acho. Não, na quinta-feira de manhã. E aí tá. Eu olhei lá, 5 crianças. Mas tinha tudo que eu queria. Tinha um carro só pra mim, tinha quarto com banheiro, tinha final de semana off, não trabalhava feriado, um schedule fixo das 8 às 5, não trabalhava à noite, sem curfew, tudo, né? Tudo que eu queria. Só que aí eu vi lá 5 crianças, eu falei: não quero, quero não. Deletei eles do meu perfil. Só que antes de eu deletar, eu tirei um print, porque eu tirava print de tudo pra mandar pra minhas amigas, né? Aí tá. Quando foi à noite, eu fiquei com aquela família na minha cabeça, sabe? Tipo, eu não sei o que aconteceu, mas eu fiquei com essa família do Kansas na minha cabeça. Não consegui esquecer deles. Quando foi à noite, eu peguei o print. Eu tinha o e-mail da supervisora da minha LCC, né? Que é a pessoa que fica acima da LCC. E daí eu peguei e mandei um e-mail pra ela falando assim: então, eu, por acidente, cancelei essa família do meu perfil. Mas eu gostei muito deles e eu queria conversar. Eu gostei muito do perfil deles e eu queria conversar com eles. Tem algo que você possa fazer? E ela pegou e falou assim: sim, eu vou mandar um e-mail pra ela e provavelmente amanhã ela já vai entrar em contato com você. Dito e feito, quando foi de manhã, minha amada Dominique, beijo pra você, posso falar dela porque ela me ama, entrou em contato comigo pela manhã. Já marcamos uma entrevista, né, chamada de vídeo, conversamos durante tipo 1h30 minutos. Eu conheci o Tucker, não conheci as outras crianças porque eles estavam, né, na escola. E nessa primeira conversa a gente conversou sobre tudo. Já conversei sobre quais eram as expectativas dela em relação a mim e as crianças mais velhas, porque o Tucker, o amor da minha vida, que é a minha criança, ele tinha 18 meses. E as outras crianças tinham 11, 13 e eram gêmeas de 15 anos na época. E aí eu peguei e falei pra ela: quais são as suas expectativas em relação a mim e as outras crianças? Porque são 5 crianças, o que é que você espera? E ela pegou e falou assim: eu espero só que você cuide do Tucker, né, que é o de 18 meses. Só que eu fiquei com o pé atrás, porque tem muita família que fala isso. E aí, quando chega na hora, você tem que lavar roupa, você tem que cozinhar, você tem que arrumar quarto, e isso e aquilo. E aí eu falei assim: peraí,
Então você tá me dizendo que a minha única responsabilidade é o Tucker, que eu tenho que lavar roupa, que eu tenho que cozinhar e arrumar o quarto do Tucker. Mas eu não tenho que fazer nada com as outras crianças. E aí ela falou assim. E aí eu falei, tudo bem então. Se você está me dizendo isso, maravilha. É nóis. Só que aí ela pediu pra conversar com a minha hosta do Texas. E aí eu mandei o número, porque até então eu achava que ela não tinha nada de ruim pra falar de mim. Porque, né, eu não tinha feito nada de ruim. Ela que tinha se aproveitado de mim. Tentado, né, porque eu não deixei. E aí eu falei, mandei o número pra ela. Ela pegou, mandou mensagem pra essa hosta do Texas. E aí eles conversaram. E daí essa mulher mandou mensagem pra mim, falando assim: podemos ter outra ligação? Eu acabei de falar com a sua host mom e eu quero esclarecer algumas coisas. E aí eu falei assim, me liga, pode me ligar agora. Ela me ligou, ela falou, então, a sua host mom falou que você só quer comer comida do Brasil, que você não odeia comida americana, que você odeia qualquer comida que eles façam. Ela falou que você não é uma pessoa flexível, que você não sabe dirigir, que não, e um monte de coisa que eu não lembro. E aí eu peguei e falei, olhei pra ela e falei assim, eu tenho a oportunidade de me defender dessas coisas. Ela pegou assim, é por isso que eu te liguei, porque eu quero ouvir de você. E aí eu peguei e falei pra ela assim, então, a questão da comida eu sou uma pessoa que eu gosto de comer comida saudável. Aqui nessa casa, eles só comem coisa enlatada, só comem coisa, tipo, só comem french fries, chicken nuggets. Gente, chicken nuggets é um negocinho de frango assim, ai, não gosto nem de falar, mas é horrível. Eles não comem saudável e eu sou uma pessoa saudável. Eu não gosto de comer comida que não é saudável. É a questão de eu não saber dirigir. Ela te contou que ela tava gritando comigo na primeira vez que eu fui dirigir com ela? Acho que não, né? Aí eu contei pra ela, ficou pasma. E eu peguei e falei pra ela, pois é, eu pedi pra eles comprarem um suco de laranja pra mim, que custa $2. Ela olhou pra mim e falou assim que era muito caro, que as crianças, que ela não comprava nem pras crianças, que ela não ia comprar pra mim. Aí eu falei assim, ela olhou assim pra mim e ficou desacreditada, né? Aí a mãe falou também que eu não era flexível. E aí eu peguei e falei pra ela, eu não sou flexível com quem não é flexível comigo. Se ela não é flexível comigo, por que que eu tenho que ser flexível com ela? E ela pegou, não, é verdade, não sei o que, blá, blá, blá. E acreditou em mim. E aí eu peguei e ela pegou e falou que queria fechar o match. E eu falei, vamos fechar. Fechamos na sexta-feira mesmo. Foi assim, um dia de conversa e já fechamos o match. Na última semana de rematch, eu fui pra casa da LCC, fiquei lá. E a LCC é um amor, gente. A LCC era... Glória a Deus que Deus colocou pessoas boas na minha vida, viu? Porque se não fosse, eu ia revirar esses Estados Unidos, mas eu ia sair daquela casa. Fui pra casa da LCC, era a época, acho que era a época da Páscoa, nem lembro. Enfim. Daí, essa minha ex-host mom, ela me seguia no Instagram até então, né? E aí eu coloquei uma caixinha de perguntas, aí ficaram me perguntando sobre o rematch. E eu respondi, né, que eu tinha saído da casa e os motivos. E ela viu. Só que eu acho que como ela falava meio um pouco de espanhol, ela entendeu algumas coisas. E aí ela me bloqueou e falou assim, tem como você apagar todas as fotos e vídeos das crianças do seu perfil do Instagram? Aí eu só curti assim, ó, com joinha, não respondi ela. E foi isso. Essa foi a história da minha primeira família e do meu rematch. E qual é a lição que eu tiro dessa primeira história, né, da minha primeira história de au pair? É que você tem que saber dizer não. Se você não souber dizer não, as famílias vão pisar em você. Se você não souber se impor, as famílias vão pisar em você. Então saiba dizer não, saiba os seus direitos e não venha pra cá, que nem algumas meninas falam, sendo Alice, pensando, tudo vai ser mil maravilhas, porque geralmente não é. Então venha pra cá sabendo que você vem pra cá trabalhar, que você vai ter, assim, um pouquinho de tempo pra você se divertir e pra guardar dinheiro, mas que com a família certa, tudo pode acontecer.